Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje mais um episódio da nossa temporada Gestor à Deriva. Você que é gestor de academia, está naufragando aí, não sabe para onde ir? Vamos te dar a direção. E eu trouxe um especialista nesse assunto, Daniel Guzmão. Muito obrigado pela presença, Daniel. Meu amigo Renato, até que enfim deu certo, hein? Até que enfim. Você vai falar quantos meses demorou para esse podcast surgir? Olha, eu vou falar, demorou. E aí uma hora eu não consigo, na outra hora eu tive que desmarcar. Enfim, te peço desculpas aqui publicamente, mas muito honrado com o convite, muito feliz porque eu sou um fã da página, um fã do projeto, do trabalho. Eu vejo que vocês nos trazem muitas soluções para o mercado, para as aulas de natação, para a formação de professores. Então, para mim, é uma honra mesmo participar aqui do projeto Podcast Natação Criativa e falar de gestão. Bora lá, mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Tibum Educação Aquática, academia lá do Mato Grosso do Sul, que visa aí o aprendizado da natação pela segurança aquática, prevenção, tudo que o pai do outro lado está precisando. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado. Então você está sem tempo, não consegue se especializar? Vem para a plataforma Educar. O aplicativo da sua Introec que te auxilia no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, entregando chamada, enviando vídeos. Esteja na palma da mão, traga todas as informações do seu cliente, do seu nadador, para dentro do seu celular. A Fábrica Criativas de Aulas de Natação. Está sem tempo para planejar suas aulas? A gente te auxilia de bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. Chega já na borda da piscina com a sua aula pronta. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Se você não saiba, a segunda causa de morte de criança é o afogamento. Leve o projeto Sobrasa para sua região, assim como eu, da Natação Criativa, sou voluntário e faço diversos projetos aí, pensando aí na prevenção e o número de casos de afogamentos. Mas vamos deixar de papo, Guzmão, e vamos falar. Eu acho que o mais importante quando a gente está falando de gestão ali é a gente definir o nosso público-alvo. Tu não fala, você está na rede social, conhece o público-alvo, você vai criar um produto, qual que é o seu público-alvo? Abriu uma da academia, qual que é a importância de você criar esse público-alvo aí para uma escola de natação e como fazer isso de forma eficaz? Olha, muito se fala, né? Quando você passa a empreender, né? Você tem lá montar o seu plano de negócios, você elaborar os seus planejamentos. E aí sim você fala, e aí, qual é o meu nicho, né? Qual é o meu público-alvo? Assim, como uma pergunta. Quando a gente fala de nicho, público-alvo, a gente tem que estar... dentro do nosso planejamento, a gente tem que entender o que de fato a gente está disposto a entregar. O que de fato o nosso cliente está buscando. E aí, no meio de toda essa seara, vem a discussão do preço. Então, hoje a gente tem um mercado, né, das academias, as academias que têm diversos serviços dentro da sua prateleira, lá no seu portfólio, natação, ginástica, musculação, enfim. E aí você tem hoje uma gama de negócios que trabalham com preço mais baixo. Modelos de negócios que chegaram em 2012, lá o famoso low price. Eu não gosto muito de falar esses negócios low price, low cost, é preço baixo, né? Enfim, você tem essas nomenclaturas do inglês aqui. Mas enfim... e aí, a gente entendendo que o serviço de natação, ele é um serviço que ele tem que ser de acesso para todos, mas que você tem um custo mais alto dentro do teu negócio, ainda que assim a gente fica preocupado porque algumas pessoas, bom, peraí, isso não tá para mim, eu sou de uma classe C que não tá para mim o custo de natação, então eu não vou apostar, eu não vou matricular o meu filho nessa atividade. Por mais que o meu médico tenha indicado a natação para os meus filhos, por casos, enfim, eu não vou e passa a buscar uma outra atividade. E aí a gente entra nessa discussão porque, peraí, o meu serviço, ele está... qual é a régua que a gente está trabalhando? Eu vou trabalhar com classe C, com classe D, com classe B, com classe A. E aí como é que faz?
Né? Como é que a gente determina isso? Então, eu acho que, primeiro, para que a gente possa determinar o nosso público-alvo, a gente precisa entender, como eu falei, o que nós estamos dispostos a entregar, o que eles esperam dos nossos serviços e, de fato, agregar muito valor ao serviço de natação. Então, eu vou matricular o meu filho, eu estou dando um exemplo aqui, então eu vou matricular o meu filho numa atividade de basquetebol, que é uma atividade aeróbica, que ele vai correr, tal, e a natação de suma importância, tal. E aí passe a agregar valor no seu serviço para que de fato você possa captar mais clientes e aí determinar o seu público-alvo. Mas eu vou falar, a minha academia ela está para classe D, C, B, A, e aí planejamento estratégico explica tudo isso. Quais são as suas estruturas, qual o tamanho e característica da sua equipe, qual é o teu formato de preço, qual é o formato de tecnologia que você vai entregar para os seus clientes, o que você está disposto a entregar na relação do portfólio que você tem dentro da natação, que aí nós vamos falar de métodos, que eu vejo que você trouxe grandes pessoas, grandes nomes para se falar de método. Então, o que você vai oferecer, né? Bom, mas eu posso muito bem, então, nessa faixa, nessa classe, estou falando de classe D, C, existem trabalhos sociais que eu possa levar. Tá ok, a gente torce para que tenha mais serviços desses, para que a natação seja muito acessível. Mas o que ela está disposta a entregar? O que tem dentro do portfólio natação ali? O que eu vou oferecer? Qual é o método? O que vai acontecer? Você tem lá a semana da segurança aquática, você tem uma série de coisas. E aí é onde você agrega valor e aí você capta o teu cliente. Mas eu vou além, Gusmão. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Aí eu tô tendo aula com você. Eu vou além. Aí a gente tem aquelas academias que sempre foram. A gente já está aqui no mercado há mais de 20 anos. Sim. Que era a academia que eu chamava de Academia Ipiranga. Eu tenho medo de água. Tem aula para mim? Tenho. Meu filho é bebê. Tem aula para mim? Tem. Eu tenho adolescente. Tem aula para mim? Tem. E a academia atendia todos os públicos, todas as especialidades. Todo mundo era especialista de tudo. Hoje tem academias que surgem com um nicho. Eu só atendo natação infantil. Eu só atendo bebês. Você vê isso, uma tendência? Você vê isso necessário? Eu preciso agora me especializar num público só? Que pergunta maravilhosa. Falo demais, hein? Produção, depois você corta, eu falo demais. 2012, em 2009, eu estava numa palestra e lá estava Philip Kotler. Philip Kotler é o pai do marketing mundial, cara, mais de 40 livros, enfim. E aí, até é engraçado, porque quem estava do meu lado era vou falar o nome, que era um rapaz que trabalhava no marketing da empresa nossa. Ele falou, esse cara não sabe nada. Eu falei, então se ele não sabe nada, eu tô levantando e vou pedir meu dinheiro de volta, porque se esse cara não sabe nada, meu amigo, né? Ele diz o seguinte, o brasileiro não sabe trabalhar com academia. 2009. 2008, 2009, não estou recordando a data específica aqui. E aí todo mundo avisa, pô, como não sabe trabalhar? Não sabe. Porque nos Estados Unidos, na Europa, você tem academias de spinning, você tem os estúdios de pilates, você tem os nichos, né? Você tem academia só de musculação, academia só de natação. E aqui no Brasil você tem o famoso full service, né? Você tem tudo que você acabou de falar. Todo mundo é especialista. Você falou da natação. Então, dentro das academias você tinha musculação de 14 anos até o infinito, ginástica, natação de 6 meses até o infinito, e dentro de cada área você é especialista em tudo. Enfim, e aí ele diz, o brasileiro não sabe trabalhar com academia, logo chegam os modelos de negócios aqui no Brasil, que vai mudar esse paradigma aqui no mercado. Esse cara de novo falar, ele tá falando besteira. Eu falei, vamos ouvir o que ele tá falando aí, meu amigo. Enfim, o que aconteceu no mercado em 2010, 2011? Não vou citar os nomes. Chega a amarelinha. Chega um modelo de negócio, fez muito dono ir lá no viaduto do Chás e se jogar, porque, pô, agora os caras estão comprando mais barato. Pô, é o modelo de negócio dos caras. Os caras começam dessa forma e conseguem cobrar dessa forma. E, enfim, os caras têm um portfólio muito bom de trabalho também. Enfim, e aí você percebe que vem uma manada aí, né? Você percebe que chegam os estúdios de spinning, diversas marcas, os estúdios de pilates, estúdios de personal trainer, tal. E aí, o que eu percebo? E aí, vejo isso no mercado, você pode me responder isso com muito mais veemência, mas eu percebo que faltam escolas de natação
Só academias de natação, acho que tem poucas. Nós poderíamos apostar muito mais em modelos de negócios, escola só de natação. E essa escola de natação, qual é o nicho que você vai trabalhar? E aqui, a sua baby? Você tem pouquíssimas. A gente só vai trabalhar baby infantil, quando chegar a 10 anos de idade, eu vou te indicar para outra academia. Como são as escolas infantis, que agora eu vou te indicar para o colégio. Faltam as academias de natação com alta tecnologia que você tem na Espanha, que eu já vi até vocês postando, vi outras pessoas postando, que você tem na Europa, com alta tecnologia, onde a pessoa marca lá no aplicativo a tua raia, o teu espaço. Você não acha aqui, né? Se achar é muito pouco. Então, a gente clama por investidores que possam trazer esses modelos de negócios para a natação. Mas eu acho que há um risco muito grande, respondendo a tua pergunta, tá vendo? Eu falo demais, eu falo que você me pergunta, eu vou da Lapa, eu vou para Mariporã. Você tem um risco onde você aposta em tudo, você é bom em tudo, aí eu falo, você é aquele profissional pato, né? Nada mal, anda mal, voa mal, né? Tem que ser bom em uma coisa só. Mas o mercado, por conta dessa pulverização desse negócio, dos nichos, depois de pandemia, de 2 anos para cá, as academias full service voltaram a ter forças. Porque elas passaram a agregar valor, passaram a colocar diversos serviços com diversos especialistas, que é o que aconteceu no passado, tem nicho e agora está voltando. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas é lógico e obviamente que você confia muito mais. E eu falo isso nos meus cursos, nas minhas aulas, como Pestana, nas faculdades, que o professor de natação está com o bem mais precioso de uma família, que é o filho. Obviamente que eu vou confiar muito mais os serviços no especialista do que num generalista. Eu brinco que você vai ter uma operação do cérebro, você vai num clínico geral, você vai num especialista no neuro. Exatamente, no neuro. Então você não vai isso. Você vai confiar muito mais. Sim. Né? Mas, para fechar, entra na questão do preço. E aí é o que eu sempre falo. Nada é barato e nada é caro. Ou eu posso pagar ou eu não posso agora. É caro. É caro eu entregar o meu filho na mão do Renato Simon. Ele cobra R$200 a hora aula. Mas tá bem pago. No começo da entrevista, o que você está disposto a entregar, o que eu estou esperando de você. Então, a partir do momento que eu falo, peraí, eu vou matricular numa academia, custa lá R$200. Eu pago, tá tudo certo e tal. Na sua maioria, você tem lá 8, 10 crianças e por turma e tal. Peraí, vale a pena um personal trainer? Você conversar? Vale a pena um especialista numa academia? Não é caro. Vai de acordo com o que você está esperando. Sim. Então, confio muito mais no especialista do que no generalista, não tenha dúvida. E aí você, como gestor, já está há um tempo, está em uma das maiores academias aqui de São Paulo, mas você sabe que você vive uma realidade diferente do mercado. A gente vê muito gestor aí do outro lado, que ele é o gestor, ele é o professor, ele é o cuidador da piscina, ele é o recepcionista, é aquele gestor que faz tudo. Que se dá de dica para essa pessoa? Ou se dá para ele fazer isso, ou se era importante ele se dedicar só à função de gestor? Só pergunta maravilhosa, hein? É hoje que a gente não sai daqui. Olha só, isso é um baita problema no mercado, mas é que é o que você falou, a minha realidade é diferente, né? A realidade das grandes, ela é diferente. E quando eu estou dando aula, eu sempre falo, gente, eu vou mostrar uma estrutura gigante, uma estrutura que é de uma corporação, né? De uma organização, de uma companhia, mas que, na sua maioria, às vezes você está dando aula, quando é no caso de online, você está dando aula para alguém lá muito longe, que a estrutura do cara é pequena, e que, de fato, ele é o coordenador, ele é o professor, ele é o recepcionista. É um problema. Por quê? Mesma coisa, é o pato, né? Ele está fazendo tudo mal. Mas, espera aí, professor, eu vou pagar um gerente, eu não tenho dinheiro. Eu vou pagar uma recepcionista, eu não tenho condições para pagar. Então, entenda e limite-se a receber o que você está recebendo. Porque a partir do momento que você está preso à operação e não consegue pensar em gestão, você não consegue pensar em inovação, você não consegue pensar no futuro da tua empresa, você vai ficar naquela bola. Eu adoro ler. Ontem eu estava lendo.
lendo de novo um capítulo, uns livros muito bons que eu estava lendo, Liderança Disruptiva. E num capítulo tá falando do líder ambidestro. E as duas perguntas iniciais, tá lá. Quanto tempo, qual percentual do seu dia você separa para pensar no hoje da sua operação? Estratégias de curto prazo. E quanto tempo do seu dia, qual percentual você pensa no futuro da sua empresa? Aí tá lá. Não se assuste, porque a maioria só pensa no curto prazo e não no longo prazo. Isso é comum, porque as pessoas estão presas nesse negócio de operação. Há 20 anos atrás, estava tudo certo. A gente não vivia um momento de inflexão. O que é inflexão? Inflexão é do nada. O mercado está aqui, ele vira para a direita, ele quebra, dá um 360, sobe e volta. O mercado ele muda todo o tempo. Então, eu que dou aula de planejamento estratégico, eu critico algumas teorias, né, alguns livros que falam, pô, você vai desenhar planejamento estratégico para 5 anos? Peraí. Você vai desenhar estratégias para 5 anos, se o mercado ele muda de ano para ano, de semestre, trimestre, de mês para mês, como é que você pode ter tanta certeza que as coisas vão se manter dessa forma? Então, há 20 anos atrás, você podia estar com zona de conforto, tá tudo certo. Hoje, com essa mudança, você tem que fazer o dobro de esforço, o dobro de investimento para se manter no mesmo lugar. Né? Olha o que está acontecendo no mercado. Então, se você ficar pensando nesse negócio, que eu faço recepção, eu faço coordenação, eu sou professor, tá bom. Contente-se com esse resultado. Ah, mas é difícil. Tá bom, mas vamos pensar fora, vamos pensar em gestão, vamos responder essas duas perguntas. Quanto tempo eu pago o meu funcionário para pensar? Já reparou? Que nenhuma empresa paga o funcionário para pensar. As empresas pagam o funcionário, ó, vai, ele fica girando. Vamos pensar em algo novo? E aí já eu vou começar a falar dos motores de crescimento, que é uma delícia a gente falar disso. Não, enfim, mas é isso. E a gente tem um gestor que já sentou nessa cadeira e comentou que ele dava aula, passava aí o dia inteiro dando aula, e ele não conseguia fazer parcerias. Mas é lógico. E aí uma hora ele viu que a equipe dele não conseguia, porque ninguém sabia quanto ele sabia do negócio. E aí ele resolveu tentar pagar um professor e ir em busca de parcerias. Em 2, 3 meses ele fez várias parcerias que já estavam pagando aquele professor, mas ele só conseguiu isso no momento que ele sai, que ele deixa de ser professor e ele dá aquela virada de chave. Então a importância, às vezes, você dar essa virada de chave é desafiador, dá aquele frio na barriga, mas você tem que ter aquele momento. E aí, eu acho que uma grande dificuldade dos gestores aí também do outro lado, todo mundo tem a sua metodologia hoje. Lá atrás, poucas academias tinham as suas próprias metodologias. Agora a gente já viu que é tendência. Só que agora o desafio desse gestor é fazer o professor seguir essa metodologia, fazer plano de aula, fazer essa estrutura, esse planejamento total. Como fazer os professores aderirem à metodologia local? Parece que a gente combinou, né? Olha, quando você fala, né? O gestor ficou com medo, pô, aposta, faça o seu investimento, pensa que isso vai trazer... Olha só, você deu a resposta, ele fez mais parcerias, ele buscou inovação para a empresa dele. E muita gente acha que inovação é um aplicativo, é uma tecnologia. Não, eu estou inovando. Eu estou inovando na prateleira que eu tenho para oferecer para o meu cliente. E aí, quando você diz o método, eu em 1999 entrei para ser professor de natação e apostei nessa ideia de ser coordenador, e aí fiz outra faculdade de administração, fiz MBA na GV e tal, enfim. Porque eu percebia que eu precisava saber administrar, porque eu percebia que havia uma lacuna em aberto na natação, e essa lacuna em aberto era método. E na maioria, lá no 1999, 2000, não tinha método, né? E aí entra alguns métodos que chegam no mercado, hoje você tem bastante, enfim. Só que há um problema em tudo isso. O método ele é lindo e maravilhoso. E aí você fala, o professor não segue. Mas por que a gente está pensando no método e não está pensando na base? O que é a base? A cultura organizacional de uma empresa. Como está o processo de comunicação nessa empresa? Como é que está a cultura organizacional dessa empresa, nos procedimentos, nos processos, no saber o que aquilo é importante para o resultado da empresa, o que aquilo é importante para o resultado do cliente que vai trazer resultado para a empresa. Isso não foi comunicado para o teu time de trabalho. Ninguém chegou lá e falou, João, Julinho e Gustavo,
É o seguinte, hoje nós vamos ter uma metodologia aqui e nós vamos trabalhar aqui, nós montamos um programa aquático, do programa aquático a gente tem aqui trabalhar, vou dar um exemplo, nós vamos trabalhar aqui flutuabilidade, vamos trabalhar deslocamento com perna, deslocamento sem pé, tô indo bem, hein? Falando de programa aquático de natação. Nós vamos falar de circundução dos braços, tal, enfim. Tá, então nós vamos criar uma ordem e aí a criatividade fica por conta de vocês. Siga a página da Natação Criativa, faça os cursos dos caras, você vai ver o que é ser criativo, mas enfim, esse é o processo de trabalho, tá certo? Mas ninguém parou pro cara e falou assim, olha, mas isso é importante para isso e aquilo. Infelizmente, ainda alguns gestores seguem uma cultura Muricy Ramalho, que eu sou fã, sou muito crítico do futebol brasileiro, mas ele segue uma cultura assim. Comigo aqui é o seguinte, eu paguei salário, eu tenho que fazer trabalho direito, senão é porrada. A geração é outra. A geração agora você tem que entregar mastigado. A geração você tem que explicar. E o cara vai te questionar. Então não adianta você falar, tá aqui, ó. E a mesma... Aí o pior, Renato, é quando você quer enfiar goela abaixo nas empresas um processo de tecnologia, um projeto de tecnologia, sendo que, de novo, a base, a cultura organizacional não está pronta. O básico do básico, que é comunicação, quer saber procedimentos, quer saber resultado, é entender o comportamento do meu consumidor. Mas tem aqui um aplicativo novo, tem aqui uma ferramenta nova que o teu time de trabalho não sabe nem usar. E a gente chama isso nas empresas de motor de crescimento 1, que é você pensar no básico da tua empresa, você pensar como que funciona todas as engrenagens, para depois você pensar no projeto de inovação. Você vai colocar aplicativo, você vai colocar um robô, você vai colocar IA, o que você vai fazer? Mas isso aqui tem que estar arrumado. Senão você não pula para cá. Não adianta. Você vai gastar dinheiro porque ele vai ficar parado. Então, para que todo professor siga uma metodologia, a tua cultura organizacional e principalmente comunicação e procedimentos e processos, ela tem que estar muito bem desenhada. Aí você falou do procedimento, eu dou um momento de reflexão para os gestores aí do outro lado. Pense, uma pessoa vai fazer aula teste aí na sua academia. Se ela for de manhã ou se ela for à tarde e ela for à noite, é a mesma aula teste? É o mesmo procedimento? Ele vai chegar na recepção, o recepcionista vai falar as mesmas coisas, os mesmos procedimentos, vai mandar para o professor, vai mandar para o vestiário, acabou a aula, esse aluno volta para a recepção, volta para casa, Qual que é o procedimento da sua academia? Sua equipe segue em todos os horários? A Natação Criativa tem até um projeto de cliente oculto. A gente vai nas academias, isso é ótimo. Como ninguém está sabendo, a gente faz a aula e a gente avalia de manhã, à tarde, à noite, será que é igual, será que é diferente? Você tem que ter esse procedimento, todo mundo tem que falar a mesma língua. Essa é a semana, qual o objetivo da semana na sua academia? Então, uma reflexão. Então, a gente tem que ter, né? Tem que ter esse processo muito bem claro, só que difícil o quê? Parar essa equipe. Como que eu vou treinar? Como que eu vou treinar esses procedimentos? Que é uma nova dificuldade aí pro gestor. Então, como que eu consigo treinar e capacitar? Eu vou parar a equipe no sábado. Um dá aula de personal, um tá na outra academia, eu tenho o casamento da minha esposa. O casamento da minha esposa é bom, o casamento do meu amigo. E aí? Como você fazer isso? Olha, você está falando, né? Como que é amanhã, tarde e noite. Pasmem. Mas tem recepcionistas que nem sabem que tem a natação lá. Você fala, mas natação, tem natação aqui. De tanto desencontro de informações dentro de uma empresa. Isso é muito perigoso. Eu falo, gente, percebam quantas academias vocês têm dentro de uma academia. Porque se de manhã um tá falando A, o outro B e o outro X, meu amigo, você tá com problema. Como parar o seu time? Tem muito gestor que pensa no custo. Mas custa. Mas eu não vou pagar. Muito. Antigamente você não ouvia essas perguntas. Hoje você ouve. Tem reunião hoje. A reunião é fora do meu horário. Você vai pagar? Você tem que pagar. Porque você está trazendo o profissional. Pela CLT você tem que pagar. Você está trazendo ele. É uma atividade laboral. Né? Mas... Poxa, vou pagar. Faz parte do investimento. No mínimo, você despendeu tempo para montar uma metodologia. Fui eu que montei? Você despendeu tempo. Quanto vale a tua hora para montar? Você contratou o Renato para montar essa metodologia? Chamou o Ruivo, que eu já veio aqui. Você chamou... Custa. Coloque no teu custo pagar a hora dos seus professores para isso.
muito bem informado. Nós vamos fazer a capacitação dia 25 de janeiro, é feriado, mas eu estou avisando isso em novembro. E eu reforço no meio de novembro. Eu reforço no final de novembro. Eu vou chamando pelos meus canais de comunicação em dezembro. E assim vai. E aí no dia você monta um baita de um evento para o seu professor. Pelo amor de Deus, não me traga, senta em qualquer lugar aí, aqui tem água para você tomar. Não, monte um evento, porque entenda. Existem dois tipos de... E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Tratar bem o funcionário... Não, vem cá. Não. Você foi contratado para dar o seu melhor. O seu melhor é esse. Eu vou te cobrar por isso. Eu não vou passar a mão na tua cabeça. Eu não vou que nem o seu Muricy Ramalho dar porrada. Não, vou te cobrar por isso. Tá certo? E aí os indicadores é que vão dar a resposta. Você tem indicadores. O que não se mede não se gerencia. Mas existem dois tipos de clientes na empresa. O que compra os serviços e o que presta os serviços. A partir do momento que você trata bem o que presta os serviços, esse que presta os serviços vai tratar quem compra os serviços. É um espelho. Se eu trato mal, ele vai tratar a ponta ali, que é o cliente que compra. Então, pense em investir na sua equipe, porque isso é para a empresa. Você está levando conhecimento para os seus funcionários, os funcionários vão aplicar para os seus clientes que compram. E aí, no começo da nossa conversa, agregar o valor. Aqui tem a metodologia XYZ, que vai te entregar isso. Aí você vai montar todo um trabalho para que possa explorar tudo isso para o seu cliente, né? E aí eu vou falar que você também pode trazer a tecnologia a seu favor. Um dos nossos parceiros aqui é a plataforma Educar. Tem mais de 200 cursos lá dentro. Então, hoje está chovendo, hoje está frio, o número de alunos diminuiu. Você chega lá na borda da piscina, está o professor no WhatsApp. Por que ele não poderia estar assistindo um curso naquele momento? Ele está dentro do seu ambiente de trabalho, está sendo pago para isso. Você tem uma plataforma, e não só essa, outras plataformas online. Você consegue administrar quantas vezes o professor viu, a avaliação, se ele fez a avaliação foi bem, não foi bem. E aí não tem mais aquele eu não sabia. Então você faz a sua capacitação ali, todo o seu processo, você treina a sua equipe, e aí ele vai lá e faz um atendimento entre aspas, errado, não sei o que, você vai questionar ele e fala, mas eu não sabia. Não, tal dia você assistiu, você fez a avaliação e você acertou isso, você sabia disso. Então você consegue... Você sabia. E o que é tratado não é caro. Então a gente treinou para isso. Você tinha que ter falado isso pro cliente e você não Exatamente. Falou. E assim, você tem indicadores, né? Esses indicadores vão mostrar o quanto você se empenhou nos mais de 200 cursos que nós estamos... E aí entra... Existem diversos tipos de liderança. A liderança que mais é prejudicial é a primal. Pensa muito com o coração. Vem cá, Renato, olha só, eu sei que você não assistiu, mas tá tudo bem, porque ele não consegue falar não. Porque ele não consegue chegar e falar, pera só um minuto. Nós estamos investindo em você. Nós estamos investindo porque assim que a empresa cresce, você cresce junto. Depende do formato de contrato, se paga bonificação ou não, enfim. Mas o que é tratado não é caro. Quando você tem... Você deu o exemplo lá, né? O professor no WhatsApp. Ele poderia muito bem estar... E aí vamos falar do que é muito comum na natação. As aulas vagas. Eu tô de aula vaga, a famosa tô de aula vaga. Há um problema. A gente tem aqui praticamente a mesma idade, a gente tem um problema ali, né? O ajudar o colega. Então eu sou iniciante, aí tem o intermediário e tem o avançado. Chegou um aqui que nada mais ou menos, vai pro iniciante... Não, pega você, amigo. Peraí, então vamos fazer o seguinte, já que você não vai ajudar, senta lá para estudar os cursos. Senta lá para fazer alguma análise, para preencher planilha dentro do teu método. É isso. Eu acho que enquanto a gente não inserir a cultura de responsabilidade dentro das academias, dentro do professor, explicar isso e colocar isso para o professor, a coisa não anda. A responsabilidade é sua. Aí você falou dos indicadores. É importante a gente ter esses indicadores. Quais são os indicadores que não podem faltar, que todo gestor precisa ter na palma da mão ali? Olha, tem uma ferramenta em gestão. Eu sou um cara chato, né? Só falo de ferramentas em gestão. Tem um negócio chamado OKR. Objective Key Results. São as chaves, são os indicadores-chave do seu negócio. E aí dentro
do OKR, quando você vai elaborar os seus indicadores, aí tem uma nuance muito forte de gestão de pessoas dentro do OKR, que é o seguinte. Quando eu sou o chefe, como queiram chamar, o gestor, tal, enfim, nas minhas postagens eu até mostro a grande diferença de chefe para líder e tal, essas coisas, mas quando o líder, o chefe, monta um indicador e fala, tá aqui, esse é o indicador, é isso que vocês vão fazer, ele elabora sozinho, o que o time faz? Tá bom, eu vou fazer isso. Se der errado, o problema é de quem? Seu. Muito sábio o gestor quando chega e fala, gente, é o seguinte, eu preciso criar alguns indicadores e não é para ficar toda hora uma câmera em cima de você, não, é porque eu preciso saber onde eu vou ter que apostar para você melhorar ou eu vou poder te bonificar. Porque, mais uma vez, o que não se mede não se gerencia. Eu não sei se você está bem, eu acho, né? A maioria dos negócios acha que está bom ou acha que está ruim. O indicador vai te mostrar. A partir do momento que o gestor chega e fala, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me ajudem a construir os indicadores de performance, os indicadores de desempenho. Vocês me ajudam? Eles vão trazer, eles são o chão de fábrica. Eles sabem muito mais do que o gestor que não está lá o dia todo atuando. Entende? Então ele vai chegar e vai falar, bom, quais são os indicadores mais comuns? Olha, dentro de um período de 8 semanas, que é o processo para... Estou desenhando aqui, tá? Que é o processo de troca de toucas, nós vamos analisar como que está a pernada dele, nós vamos analisar como é que está a circundução dos braços, para que a gente saiba quem vai ser promovido para a próxima touca. Estou mais básico no mundo. Quantos alunos foram promovidos do professor João? De 10, 4. 40% de aproveitamento. Ah, mas espera aí, os outros 6 é que faltam bastante. Eu tenho outro indicador. Qual a frequência dessas crianças? Se essas crianças vêm com uma frequência regular, alguma coisa está errada. Então, eu estou falando de indicador básico. Né? Quantas foram promovidas? Você tem milhões. Eu estou falando com o pai da natação aqui, que é você. Então, quantos indicadores você pode desenhar e falar, me ajudem a construir? E aí eles vão ajudar. Bom, então tá jóia, tá jóia. E aí um grande erro também da gestão é criar 500 indicadores. Putz, calma. Cria 1, 2 e 3. Porque a cultura dos caras, dos professores, nunca foi ser... Eles nunca foram avaliados. Então, peraí, agora tem um... Aí ele vai acabar se esquecendo do processo de ensinar, que é o mais mágico, para ele só pensar no número. Ele está preocupado com o número. E aí vem o negócio da pressão e tal. E eu sempre brinco que pressão traz resultado. Tensão não, né? Pressão é... Você precisa me trazer o resultado de acordo com o que você estudou, de acordo com o que eu investi com você. Tensão é má educação, as punições, entendeu? Então acho que isso não traz resultado. Mas enfim, cria 2 ou 3 indicadores. Para que você mostre a grande importância que é para apresentar para o teu cliente. Qual é a ferramenta que você vai mostrar para o teu cliente? Será que a academia tem um aplicativo? Será que você tem lá uma planilhazinha para mandar por e-mail para o teu cliente? Pô, dentro do meu planejamento estratégico, a minha estrutura financeira é baixa, porque o meu preço não está condizente com o mercado. Enfim, você vai analisar dentro do teu planejamento. Bom, eu tenho essa ferramenta aqui, que não me custou tanto, e eu vou apresentar para o meu cliente. Se ele bem olhou, se não olhou, tá jóia, mas eu estou mostrando para o meu cliente. Um dia, se houver um questionamento, tá aqui, ó, seu filho isso, seu filho... Entende? E pra gente fechar com chave de ouro, eu vou pegar uma palavra só que você falou para fazer a melhor pergunta no final. Você falou de bonificação. Se a gente falar o mercado da natação, eu não lembro onde a gente começou, se começou a fazer essa bonificação. Então, fazer o pagamento por resultado. Então, no futebol que você falou do Muricy, tem muito isso. Ganhou título, tem bonificação. Ganhou o jogo, tem a bonificação. Na natação a gente nunca teve isso, né? Qual a importância de ter essa bonificação e como fazer essa bonificação? Maravilhoso. Só pergunta boa. Só pergunta. Meu amigo, nós vamos sair daqui às 10 horas da noite. Nunca houve. Nunca teve em nenhum departamento de academia. Nem natação, nem ginástica, nem musculação. Eu vou contar uma aqui. Tá todo mundo muito ligado nas redes sociais. E eu gosto muito, né, de ver conteúdos muito inteligentes. E vejo alguns conteúdos que me preocupam. E tinha eu, graças a Deus, não lembro o nome, lógico que eu não ia falar também, de um gestor
que vai lá com a câmera e tal, ligado. Falou, eu sou gestor, assim, top. Se você quiser mais dicas sobre gestão de academia, principalmente no mercado de ginástica, você me segue. Aquela máxima, né? Me segue para mais dicas e tal. É o seguinte, na minha sala de spinning tem 20 bicicletas. Nós vamos colocar uma meta de 10. Menos que 10, ele tá com 50, com 40, 30%, tal, enfim. Se ele cumprir a meta, a gente paga uma bonificação. Se ele não cumprir a meta, a gente não paga o salário. Rapaz, isso é boa. Eu tive que comentar, né? Eu não sou o cara que fica comentando. Rapaz, você não paga o salário? Beleza, continua assim. A tua conta vai ser mais cara lá na justiça, né? Enfim, existem, mas existem esses absurdos que a gente vê. Mas assim, a bonificação, ela é de suma importância para todos os departamentos. Qual a forma? É dinheiro? É prêmio que você tenha com seus parceiros? É prêmio que você faça o investimento? Olha, eu comprei aqui algo e que o melhor vai ganhar. E quando você vai dar essa bonificação, ela é coletiva? Ela é individual? A individual preocupa? Porque você... Aí tem alguma coisa, a pessoa não está pensando no time, ela só está pensando nela, aquele funcionário do mês que tem nos restaurantes, tal, toma cuidado com isso. Mas se a cultura da empresa é essa, e ela está andando, quem sou eu para falar que tá errado? As pessoas estão correndo atrás para ser o melhor do mês. Mas a bonificação é de suma importância. Agora, um grande perigo. Se você fizer bonificação em dinheiro e num dado período, você vai analisar que o famoso, eu não gosto dessa palavra, né? A retenção. Eu falo da fidelização, da quantidade de pessoas que se mantiveram como clientes na tua academia, na tua escola de natação. Você vai bonificar os seus professores de natação, porque você tem que entender muito bem, a venda, né? O departamento de vendas, ele é o approach, ele é a captação, quando ele vem, ele vai explicar tudo. Agora, todo o processo de natação, da entrega, do ensino, quem fez foi o professor. O professor merece isso, né? Mas as academias não têm cultura sobre isso. A primeira que tiver, ela vai deslanchar. Mas toma cuidado, tem um perigo. Quando for dinheiro e esse valor, essa grana for maior que o salário, as pessoas vão se esquecer e só vão trabalhar por conta da bonificação. E vão se esquecer do salário. Porque um dia essa bonificação vai ser menor. E aí o dia que a bonificação for menor, puta merda, tô de saco cheio dessa empresa. Não. Então tem que ser muito bem explicado a bonificação, o que eu quero de você, no começo da entrevista. O que eu tô esperando de você. Mas não tem. A primeira que fizer, ela sai na frente. E qual tipo de... Você tem diversas. Pô, você é um cara que tem contato com todo mundo. Pô, ó, esse final de ano aqui a gente conseguiu 4 diárias lá em Ilhabela. Pô, eu consegui para todos. Vamos alcançar a meta? Vamos. Então tá, João, alcançamos a meta. Ó, eu tenho 4, eu tenho 8 professores. Vocês vão no Natal e esses vão lá no feriado de Tiradentes. Pô, vai todo mundo voar. Tá todo mundo contente, tá todo mundo feliz. E não se esquecendo do grande propósito que é a empresa. Ensino de natação. Encantar o cliente, encantar a criança, encantar a família. É o que você falou, tem que informar, tem que controlar. Sim. Uma vez, a gente já fez consultoria num local, um grande local, e a gente implementou essa bonificação e era, se não é a palavra que você gosta de utilizar, era a retenção. Não, imagina, tô brincando, né? Pelo amor de Deus, você é meu professor aqui. E era a retenção. Então, o professor que tinha retenção maior, ele tinha uma bonificação maior. Maravilha. Só que o que começou a acontecer, porque não tinha o gerenciamento. Eles começaram a perceber que a chamada estava sendo feita de forma errada. Então, o aluno não vinha e o professor colocava que vinha. Já participei disso. O aluno que vinha bastante, tinha uma retenção alta, ele não passava de turma. Porque esse aluno está me dando dinheiro, porque eu vou passar ele de turma. E aquele aluno que frequentava pouco, ele passava de turma rapidinho, então para ele ter uma retenção alta. Então, começava a ter a manipulação ali do ambiente. Então não adianta você criar... corrupção, né? Não adianta você criar também esse sistema de bonificação se você não tem o controle. É o que eu falo toda vez que eu vou fazer uma consultoria. Ela tem várias ideias legais de implementar, só que vai te dar trabalho de controlar. Então você tem que pensar, antes de implementar, você consegue controlar? Se vai te dar mais trabalho controlar do que implementar, não então põe. Não implementa. Não coloca. Não coloca, vai te dar dor de cabeça. E outra, aquele cara que tá gerente, recepcionista e professor, você não vai controlar. Não põe. Não vai.
Ah, mas aí eu vou gastar dinheiro. Faça você. Delegue. O delegar é super importante. Dê autonomia para o teu time de trabalho. Mas há um problema. E já aconteceu isso comigo há muitos anos atrás. Mas há muitos anos atrás, eu era professor e eu descobri, eu falei, não, tô fora disso aí. Eram 2 horários que na época se chamavam de ociosos e que se entrar aluno, você ganha por aluno. Porra, tinha gente ganhando muito dinheiro naquele... E aí, o que acontecia? Os professores estavam esquecendo do que ele tinha que entrar. 6 da manhã, saía às 11 da manhã. O 11 da manhã, 1 para ele era o filão, ele ganhava grana ali. Mas havia corrupção, havia manipulação. Daniel, quero agradecer muito a sua presença, já te convidar para a segunda parte desse podcast, a gente vai falar mais de tecnologia, gestão de pessoa, entre outras. Agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a Tibum, a Plataforma Educar, o aplicativo da Swingtrack, você falou da importância de ter o aplicativo, o valor de 1 a 2 alunos, você consegue ter seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, Fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Sobrasa. E para você aí do outro lado, se essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, que é importante ele saber também, ativa a notificação, segue o nosso canal e deixa os seus canais aí, Guzmão, para quem quer seguir. Olha, eu estou muito feliz em poder participar desse bate-papo, uma delícia. A gente está falando de gestão de situações rotineiras e cotidianas no mercado, né? Muito obrigado mesmo. Bom, eu sou o professor Guzmão, todo mundo me conhece como professor Guzmão, meu Instagram é @professor Guzmão, meu LinkedIn Daniel Guzmão, tem uma fanpage Daniel Guzmão Treinamentos e eu tenho meu site, Daniel Guzmão dgconsultoria.com.br. É que eu mudei agora, dgconsultoria.com.br. Isso aí. Tá joia. Segue lá, compartilha essa entrevista e, claro, deixe seus comentários se você tem dúvida de alguma coisa. Então, agradecer a quem está aí do outro lado, muito obrigado e até a próxima entrevista. Até a próxima. Grande abraço.